Olá! Olá! O Ponto de Cultura Espaço Livre Biguá traz a 8ª aula do Teatro de Rua Ping Pong. Hoje a gente vai trabalhar com objetos, né? Vai utilizar eles. Primeiramente a gente vai entrar com um objeto imaginário e depois a gente vai passar para manipulação de objetos reais, né? Isso, e também vamos fazer uma experimentação com bastão de manipulação, né, um no outro, que também é uma maneira de começar a experimentar um pouco essa manipulação, né, a manipulação do corpo, deste corpo, né, que é externo, que eu vou manipular, né, então vamos ter, né, essas diferentes maneiras de trabalhar com os objetos, de experimentar os objetos, né, de manipulação. Existem vários grupos que trabalham de diferentes maneiras, né, pensando nisso, assim. Dentro da minha trajetória, me vem assim como experiência o grupo Sobrevento, em que uma vez fiz uma oficina e ele trabalhava com a questão do objeto, ele não ser usado para outra coisa que a utilidade dele, né? A gente não transforma a utilidade do objeto, mas ele carrega em si um significado que tu vai relacionar com alguma personagem ou alguma pessoa. E eu acho que é bastante usado aí pelos contadores de história, né, se a gente for ver. E também no teatro de rua se usa muito, né, muito objetos de uma maneira animada, né. Então o objeto ele vai ser usado em uma cena, por exemplo, no Zona Paraíso, né, no Povo da Rua a gente usa um serrote. E esse serrote, ele quando Deus vai serrar Adão e Lilith, vai serrar eles, tem um som, né, então é sempre para pensar em tornar essa ação maior, né, o objeto ele vem com isso. E o corpo vai transformar, né, devido ao peso que ele tem, o corpo vai responder a isso. E a gente vai trabalhando assim, né, dessa maneira. Um grupo também que trabalha no Brasil, que se chama Vento Forte, né, ele trabalha também os objetos assim na rua, tem interação com as pessoas, né, então os objetos ganham cena, assim, ganham uma imagem muito interessante, né, e um dos primeiros grupos de teatro de rua dos Estados Unidos, né, utilizava bonecos assim na cena, né, na rua. A gente está pesquisando nesse livro, né, o papel do ator animador na cena teatral. Então o objeto ele é um objeto animado, ele vai ser manipulado, vai ganhar uma importância na cena. Então a gente está se inspirando um pouco neste livro. Então tem muitas maneiras. O interessante também é sempre trabalhar através da intuição, né? Que a gente vai entrar num campo do imaginário, que a gente vai trabalhar com a intuição, né? Para dar movimento para esse objeto, escutar ele, né? De uma certa maneira, né? Vendo quais são as possibilidades dele e como talvez ele comece a falar por si, né? Quando a gente trabalha. Então vamos experimentar, né? Acho que é isso. A gente tem aqui um bastão, né? Ele é muito utilizado em vários jogos e exercícios do teatro, tá? Então a gente vai começar utilizando eles para fazer alongamento. Então a gente vai guardar. A gente pode trabalhar a posição dele assim, coloca lá atrás e a gente faz, né, dá uma respirada. Dá pra gente também fazer assim, colocar de lado. E lembrando que se tu fez de um lado, né, tem que fazer do outro também.
pode utilizar nas pernas. Pra cima também. A gente então vai fazer agora uma experimentação que vai ser assim. O Arashani vai ser uma marionete, então eu vou utilizar os bastões. Vamos ficar aqui de lado. Vou utilizar os bastões, ele vai segurar os bastões e vai ser... E eu vou segurar ele, eu vou comandar o Arashani, ele vai ficar neutro, né? E eu que vou fazer o deslocamento dele, as movimentações dele, como se ele fosse um boneco. O que a gente pode observar é que a pessoa tem que só apenas receber os comandos e ir, né? Através do que eu fizer. Então a gente começa experimentando, vamos ficar de frente assim. Começamos experimentando um pequeno aceno. Pode ajudar aqui também. Um pouquinho. Agora, mais livremente, eu vou deslocar com a pessoa. Tu só vai na força que eu te colocar. Não te botei tanta força assim. E assim a gente vai percebendo, assim, como se você conseguir alguém aí pra brincar, então, né, em casa, chamar o irmão, a mãe, enfim, alguém pra ser parceiro nessa brincadeira. Vamos fazer um exercício que se chama, que é um dos 20 movimentos do Lecoq. Então a gente vai pegar um bastão. Não importa o tamanho, né? Veja o tamanho do bastão que você vai pegar. E ele, enfim, né? Tipo, aqui eu tenho... não é assim, né? É assim. É ele inteiro aqui. Não tá quebrado. Então eu vou fazer quase como um mantra. Eu vou dizer o que eu vou fazer com a minha mão. É um movimento isolado, né? Então eu mostro, relaxo, mostro, pego, mostro, relaxo, mostro, pego e virou. Mostro, relaxo, mostro, pego, mostro, relaxo, mostro, pego e virou. Mostro, relaxo, mostro, pego. Mostro, relaxo, mostro, pego, virou. E assim vai indo trabalhando. Vai seguindo esse mantra, né? Mostra, relaxa, mostra, pega. Vamos fazer aqui, imaginar um corredor onde tem bastões, né? Vários bastões. Um corredor de bastões. Então a gente vai fazer o seguinte. Vai estar aqui, pés paralelos. Vai olhar para um bastão, vai pegar um bastão e vai bater o bastão. Esse braço, ele
né, fica alinhado, bato, eu passo por dentro e bato. Ele alinha acompanhando, né, a linha da minha coxa aqui, né. E aí então eu olho pro outro bastão, pego outro bastão, olho pro que ficou atrás e solto. Pego um bastão, bato o bastão, meu braço segue a linha da perna. Eu olho para outro bastão, pego esse bastão, olho para outra mão, soltei o bastão, olho para a mão, para essa mão, bato, olho para o outro ponto, pego o bastão, olho para essa, solto, essa bato, outra pega, a outra solta, a outra bate, a outra pega. Só um comentário para esse exercício que foi feito, né? Onde a gente pega, bate aqui, então ele forma linhas no corpo, né? Quando eu vou pegar aqui um bastão, quando eu bato também, meu braço ele forma linha. Da mesma forma também eu peguei aqui, esse aqui ficou, eu solto, né? Eu relaxo a minha mão, então tem esse trabalho quando a gente pega e a gente solta, né? A gente mostra, depois a gente relaxa, né? Solta o bastão, né? Eu tô aqui, né? E esse ponto aqui é fixo, né? Quando ele ficou aqui, né? Esse aqui bate, esse aqui solta. Esse aqui ficou, olha, ele tá fixo. Só para comentar aqui o quanto isso pode ser importante para o teatro de rua e para trabalhar com objetos. Então, gente, exercício da bola, que a gente vai jogar uma bola pro colega, ou quem tá sozinho aí experimenta jogar sozinho, mas a gente vai tentar tornar ela visível. Essa bola ela vai ter que tornar visível o peso, né, o tamanho. Então, algo vai acontecer com o nosso corpo para que ela se torne visível. Se ela é uma pluma, por exemplo, assim, né? Quase como uma pluma. Vou jogar para vocês aí. Então agora a gente vai fazer com que essa bola, então a gente vai passar para outro exercício, mas é quase a mesma lógica assim, né? A gente vai transformando. Então a gente vai pensar ela como uma argila, né? Como naquela argila de modelar. Então, quando eu passar pro colega e ele pegar essa argila, ele vai pegar com outra forma e outro tamanho, outro peso.
E isso a gente vai brincando, né? Vai brincando assim de transformar esta argila. Este exercício, então, que a gente vai fazer agora, o Arashani vai estar sentado numa cadeira, assim, e a gente, então, senta aí numa cadeira, no lugar aí que tá em casa, e aí a gente vai se movimentar através de um objeto. Então a gente vai escolher, a gente pensou em vários objetos, poderiam ser vários, mas a gente vai escolher, assim, pegar uma bacia cheia de água, esperar eles fazerem a sua refeição. A gente vai pegar uma bacia do chão com água e ela tá pesada, né? Ela tem água, então tem que imaginar qual é o formato, o tamanho dessa bacia, né? O quanto que ela tá pesada, o quanto que isso vai provocar no meu corpo. E aí vai finalizar essa ação, continuando ela, né? Continuando essa ação de pegar a bacia do chão, então vai inventar uma maneira de terminar essa ação, né? O que eu faço com ela? Vai pontuar largando o objeto outra vez em algum lugar ou no lugar de onde ele pegou. Enfim, é isso. Vamos ver. Certo, então aqui, mesmo que minimamente, ele fez aqui um movimento, quando ele foi jogar a água, né, da bacia, ele fez aqui, ele fez pequeno, mas ele fez um antimovimento, né, que é um movimento contrário para fazer o movimento, que isso amplia o movimento. Então, se eu pego aqui a bacia, né, eu tô aqui pesado, eu vou jogar ela, então eu faço um movimento contrário para fazer o próprio movimento. Isso pode ajudar a ampliar os movimentos. Agora a gente vai fazer um exercício de equilíbrio com o objeto, né? Então a gente vai procurar usar o objeto, pode ser qualquer objeto. Só a gente cuida, né, que não seja um objeto cortante ou que possa quebrar, né, que vai poder acontecer algum acidente. E aí a gente escolhe em casa aí, né, o que tu quiser, né, e a gente pode fazer junto. Eu vou utilizar o bastão e a minha colega vai utilizar aquele objeto dela. Então tá, a gente vai utilizar a mão para colocar em qualquer posição no corpo, mas a gente vai evitar do uso das mãos, que isso vai fazer que o nosso corpo é que tem que equilibrar o objeto no espaço. E a gente tem que perceber, né, a velocidade que a gente pode trabalhar para que esse objeto não caia e ele continue em cena, continue. Aqui eu fiz um pouquinho assim, aí a gente pode ir tentando ver outras maneiras, né, com o corpo, de como equilibrar esse objeto. Isso vai acontecer, mas um exercício, é um laboratório.
Vamos aqui dar movimento para o objeto que a gente escolheu, 2 objetos que a gente achou bem teatrais, né, para trabalhar. Mas se você não tiver em casa, não tem problema, escolhe algum objeto de casa mesmo. Então a gente brinca assim de dar movimento para os objetos. Vamos brincar como se ele guiasse a gente a fazer. Vamos brincar então como eu dominando o objeto. Ele me dominando. E usando ele para outras diferentes coisas que não são da sua utilidade. E usando coisas para coisas que são da sua utilidade. E coisas que não são. E assim a gente vai brincando. Agora a gente vai fazer a interação com o objeto, né? A gente vai estabelecer uma relação com ele, né? Então, a primeira coisa é a gente ficar em frente ao objeto e perceber como ele é, fazer tipo uma descrição mental, tá? Primeiro a gente fica nessa posição passiva, mas de pensamento ativo. Escreve, vê o peso, o volume, o tamanho, as curvas, se brilha, a textura, observa tudo. Então agora a gente vai ter uma interação com ele. Então vou imaginar que a gente é seduzido por esse objeto. E a gente tenta perceber ele com o nosso tato. A gente tem muito carinho por esse objeto. E agora a gente esconde. Põe ele em evidência. E agora a gente tem aversão ao objeto. E ao mesmo tempo a gente tem atração por objeto. E a gente fica estático. Agora a gente vai ter uma interação assim, a gente vai fazer o uso do objeto como o que ele a função que ele tem, né? Então a gente vai utilizar assim primeiro, depois a gente vai mudar.
cada um com seu objeto. E agora a gente vai propor, ao mesmo tempo a gente está fazendo, e pode fazer em casa aí também, com o objeto que tu escolheu, tu vai fazer junto com o movimento que nós vamos propor aqui, né? Então cada um vai seguir a proposta de quem estiver guiando o movimento, tá? Começa guiando, então. Posso começar. Então... Pode propor. Agora a gente vai manipular esse objeto de uma maneira diferente e ao mesmo tempo nós vamos se guiar um pelo outro, tá? Então vamos lá. Conclui. Agora a gente vai trabalhar se deslocando no espaço. E vai ter esses pontos, né? Ponto 1, 2 e 3. E a gente vai se deslocar e vai utilizar ritmo. Lembrando assim que no primeiro, no ritmo 1, né, a gente vai fazer a movimentação conforme esse e o deslocamento conforme esse tempo. Né? O número 2 normal, né, o primeiro lento, e o terceiro rápido. Tá? Então a gente sai de uma posição inicial e parte para o objeto. Ritmo 1. Ritmo 2.
Ritmo 3. E aí a gente pode variar, né, conforme passagem para um lugar para o outro. Agora, a gente vai utilizar com a triangulação. Tá, então a triangulação vai ser assim. Vamos sair os dois de cena. A gente vai entrar em cena e vai se aproximar de algum objeto que a gente se sentiu atraído. Aí eu me aproximo e vou, e cada vez que quando eu descobrir alguma coisa sobre o objeto eu comento. O outro colega vai entrar, quando ele entrar eu vou dar o foco para ele. Mas então vamos fazer fazendo e valendo. E aí vai ser um jogo de quando o outro entrar eu vou dar o foco para ele. Ele toma o foco, divide com o público o que ele descobriu, aí ele vai passar o foco para mim. Tá, eu vou explicar como que vai acontecer. Uma pessoa ela vai entrar e fazer uma pose, né? Aí a outra pessoa vai entrar com outro objeto e vai fazer uma colagem em cima disso que eu tô propondo. Então tá, eu vou desmanchar aqui, vou iniciar, né? Ponto sempre é legal a gente sempre partir do ponto inicial, ponto zero, né? Dá um movimento. Agora eu vou sair, eu que entrei primeiro vou sair, vou deixar o outro ali. Imagem. Vou dar um movimento, podemos dar um movimento para isso. Agora tu sai. Então a gente vai fazer um trabalho com um pano, né, para fazer uma manipulação. Aqui quando eu olho o pano aqui ele tá não tá animado, né, mas se eu começo a pegar esse pano, eu faço aqui a cabeça, faço um braço, monto assim, começo a dar movimento para ele. Então eu vou pedir pro Ara para ele fazer uma imagem com o corpo.
E aí ele vai compor comigo aqui, com esse pano, com esse boneco, essa imagem. Faço mais outra. Pode fazer outra, daí a gente vai grudar essas imagens. Tá, agora a gente vai fazer a primeira e depois essa. Sempre pensar que ele tem que estar um ponto inicial também. E aí vai pra outra. Isso, a gente pode brincar sozinho também, né, com esse boneco, ou em dupla. E soltou ele tá dando tchau. E tchau. E vai embora. Certo. Este foi só pra gente demonstrar o trabalho com os bonecos também, no começo de trabalho que o boneco também é um ser animado, né? Mas a gente está focando mais no objeto, mas só porque é legal a gente ver, né, experimentar também isso em casa, já que a gente tem, né, esse contato com panos e ver dar vida, de repente, a alguma coisa que a gente não pensou que poderia. Da mesma maneira, vai ter gente que vai trabalhar no teatro de objetos com objetos, assim, de casa, né, espelhinho, assim, de bolso, tem gente que trabalha com utensílios de cozinha, né, e vai contar uma história e vai falar através desse objeto, vai relacionar ele a um personagem, a alguma coisa. Então a nossa proposta agora é a gente escolher um objeto onde a gente, tá, pode pegar, escolher um objeto aí na sua casa onde você se identifique com esse objeto, como ele é, e consiga enxergar características nele que também se relacionam consigo mesmo ou com outra pessoa, né? Com uma pessoa que você conhece, um parente, alguém. Então agora o exercício vai ser a gente descrever este objeto sem falar, o meu espelho de bolso, né? Eu vou falar como ele é se relacionando com as coisas que eu acho que ele tem a ver comigo. Esse é meu vô. Meu vô, um sujeito firme, ficava tinindo, botou muita gente a andar, né, nos trilhos, né, e todos nós passamos por ele. Seguimos em frente. Eu me abro, reflito, tenho algumas possibilidades dentro de mim e que podem gerar muitas cores e vivacidade. Mas em alguns momentos também eu me fecho e me guardo. Esse sou eu.
Bom, gente, então é isso, né? Finalizando a oficina de objetos, e a gente aproveitou aqui também que temos um boneco e para mostrar para vocês esta gama de trabalho que com a animação que o teatro de rua se utiliza muito, né? Pra gente poder ter muito Muita mais vida, mais amplitude cor na nossa cena, né? De trazer. A gente também esqueceu de dizer, mas também esse trabalho também pode vir acompanhado de sons, né? De instrumentos musicais ou até mesmo os objetos mesmo, mas a gente vai poder trabalhar isso em outra aula de sons. E aí a gente pode juntar esse trabalho. Isso. Certo? Um abraço e fiquem bem. Fiquem em casa se puderem, lavem bem as mãos. E é isso, vamos para a próxima oficina. Dá o like no nosso canal, nos envia os relatórios e vamos que vamos. E vamos que vamos.